Olá, bom dia! Eu sou a Josi Conte, da Conte Outra. Como prometido, estou aqui novamente com vocês. Queridos, hoje eu vou fazer um ao vivo bem rapidinho, porque como eu deixei agora há pouco ali coloquei um reel e deixei uma pergunta lá que reproduzo aqui para vocês. Qual é o comportamento que vocês têm na rotina de vocês, que é um comportamento que ajuda vocês a deixar a vida no eixo, que te estrutura, sabe? Aquela coisa que a gente faz, que a gente percebe que quando eu não faço isso, parece que a minha vida começa a desandar. Parece que se eu não faço isso, eu também não faço aquilo, eu também não faço aquilo outro, também me desmotiva a fazer não sei o quê. Não tem um pouco isso? Né? Ó, a Nina falou ali escalar. Então eu joguei essa pergunta ali no Reel e trago essa para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, tô com uma roupa esportiva, eu vou daqui a pouquinho para academia. Eu tô voltando hoje, eu tive Covid em dezembro, fiquei meio xoxa, sem força, vocês sabem como é que é, né? Emendou com o recesso da academia, eu tô voltando hoje. Para mim, ó, meu exemplo pessoal foi extremamente desestruturante, extremamente. Afeta nos meus hábitos alimentares. Olha como é que é interessante. Afeta na minha rotina de exercícios, porque desmotiva, afeta na qualidade do sono, afeta na rotina alimentar, porque para mim, um comportamento, eu falei isso para vocês, um comportamento correto já no começo do dia motiva, deixei até de dica. Você começa fazendo aquilo tudo certinho, é mais fácil você continuar fazendo as outras coisas certinhas, porque você fala assim, nossa, eu já investi tanto de mim fazendo aquilo certinho, né? Então, tem isso. E cada pessoa tem o seu, né? Teve outra pessoa que falou ali para mim, colocou ali orar, fazer caminhadas matinais. Então, é como se a meditação para alguns. Então, cada pessoa tem, e for entrando aí, pode dar seus exemplos, uma coisa que meio que lava a alma, sabe? Que ajuda a colocar a vida no eixo. E se vocês puxarem um pouquinho na memória, vocês vão perceber que às vezes tem uma época da vida da gente que a vida da gente fluiu melhor. E às vezes a gente nem sabe direito por que a vida fluiu melhor. E se a gente puxar na memória e começar a prestar atenção, talvez, não necessariamente, mas talvez essa época que a vida estava fluindo melhor, tivesse nela um comportamento associado frequente que ajudava isso a fluir melhor e a gente nem estava notando que era aquilo que puxava, sabe? Seja porque eu tinha um horário fixo para estudar, seja porque eu tinha uma aula específica que eu já engatilhava, sabe? Aquela aula a um outro comportamento específico logo depois, eu já estava perto, sabe? Coisas assim. Porque da mesma maneira que a gente pode usar uma coisa para facilitar, tem coisa que a gente usa para dificultar. Vou dar um exemplo. E um exemplo que eu acho bacana. Teve uma época que eu trabalhava em amparo com saúde do trabalhador. E eu ia almoçar todos os dias num restaurante lá e ia andando. Dava, sei lá, 10 minutos andando. E aí o prédio que eu trabalhava mudou e ficou, eu não lembro direito, mas faz de conta que eram uns 20 minutos andando. Eu achei super legal. Eu falei assim, agora eu vou ir todo dia andando 20 minutos e voltando 20 minutos. Na minha cabeça tinha sido a solução para eu andar os 40 minutos todo dia. Pois não é que desandou? O andou desandou? Porque aquele 20 minutos dentro do espaço de almoço que eu tinha temporal ficou demais e aí me prejudicou, porque daí não dava mais. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Porque vocês sabem que quem trabalha com carteira assinada, com horário fixo, tem que entrar na hora certinha. A agenda, a paciente estava esperando no meu horário, a hora que eu voltava. Não podia atrasar, não era flexível. Então, eu tinha aquela hora, era 1 hora de almoço. Então, às vezes eu tinha que correr no banco, eu tinha que correr resolver alguma coisa, comprar alguma coisa que tinha que levar para casa depois e tal. Aí, aquela minha ideia genial de que ia me ajudar, me prejudicou e comecei a sair todo dia de carro na hora do almoço. Vocês entendem? Então, o que antes era ideal e me fazia andar todo dia aquele pouco, mas que
era uma higiene perfeita para movimentar o corpo, arejar a minha cabeça. Uma mudancinha me atrapalhou pra caramba e eu não consegui ajustar ela naquele período. Depois a gente vai arrumando outras coisas pra vida, né? Então, a atenção que eu trago e que eu falo para vocês, prestem atenção em alguns detalhes da vida, tenham essa atenção direcionada na sua rotina, é que às vezes uma mudancinha pequena pode tanto nos prejudicar quanto fazer uma diferença extremamente positiva no nosso bem-estar, na nossa qualidade geral e no efeito borboleta, que é assim uma sequência de pequenas coisinhas boas que vem quando uma coisa boa está fluindo bem. Então, por isso que eu falei, pensem nisso, reflitam, qual é o comportamento diário que vocês têm que usa estrutura, que traz reflexos bons para vocês, né? Um religioso pode dizer que é ir ao culto, né? E assim por diante. O pessoal da maromba não vive sem academia. Para mim faz falta. Eu não sou da maromba, mas eu gosto do treino. E assim por diante, né? O pessoal que gosta de estudar, começa a ficar sem estudar, parece que a cabeça não flui bem. E tantas outras coisas. Visitar os pais no final de semana, parece que reequilibra aquela troca do carinho, do afeto. E deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Bom dia, regar as plantas. Ah, que coisa mais fofa, né? Música para dançar. Marcelina fala. A Marcélia, desculpa, Marcélia. A Marcélia tá aqui todo dia comigo, linda. E assim por diante, ó, ouvir música, podcast. Adoro podcast, gente. Eu tava subindo o Conte Outra lá no podcast, mas daí não tinha ninguém quase escutando. Eu não subi ontem, mas eu posso subir todo dia. Tá lá. E é isso, né? A reflexão é essa. Vejam o comportamento estruturador, o comportamento que faz vocês manterem o eixo e que vocês devem cultivar. Isso é um exercício diário, é uma reflexão diária. Da mesma forma, quando alguma coisa começar a desandar na sua rotina, não tem a época que a coisa começa a desandar e às vezes a gente não sabe explicar por que está desandando. A gente fala, não sei, tava dando tudo certo, eu tava indo tudo certo, eu tava comendo tudo certo, tava fazendo tudo certo. De repente, eu parei, tem algum detalhe lá que mudou. Tem algum detalhe lá, você às vezes começou a dar uma desculpa para não fazer tal coisa. Oi, Débora, bom dia. A gente começa a gerar algum comportamento, uma preguicinha ali, mas que desanda o resto. Né? Então, por isso que eu sempre falo da rotina, da regra, da disciplina para algumas coisas como alicerces. Alicerces. Não falei outro dia da frase da Clarice Lispector? A gente nunca sabe qual é o que é de estrutura que segura o resto. Às vezes, gente, a gente não tá nem muito bem emocionalmente da cabeça em alguma questão, sabe? Não tá mesmo. E a gente usa umas muletas externas. A gente usa umas muletas e tudo bem. E tudo bem, isso é extremamente humano usar umas muletinhas pra gente se segurar enquanto a gente não tá dando conta de algo. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Outra ilusão que a gente carrega aí no dia a dia, achar que a gente tem que dar conta de tudo. E então, se a gente usar essas ferramentas para estruturar a gente, a coisa flui. Faz o corpo funcionar, faz a coisa fluir. Tomar banho cedo, dar um clique de... Gente, banho cedo eu acho bárbaro, né? Quando eu trabalhava fora, concordo com Gibolanho. Vamos falar Gibobanho. Também eu sentia muito isso de diferença, de você toma banho e acorda pra vida. Hoje em dia, às vezes eu não tomo banho logo que eu acordo porque eu trabalho em casa. Só que eu acho que era mais legal. Você vê como faz diferença. Então é isso, gente. Cada um acha a sua maneira. Lembre-se que o físico vai fazer a diferença muito grande nisso. Tenham essa disciplina. Não esqueçam de cuidar do corpo, porque cabeça e corpo andam junto. Não se esqueçam. Nunca subestimem o cuidado pessoal, o cuidado com o bem-estar, o funcionamento do seu organismo. Nunca subestimem. O corpo é o seu maior bem e é ele que vai carregar tudo e que vai fazer o seu cérebro funcionar bem, que vai fazer tudo funcionar bem. Então cuidem disso, não tenham preguiça de ir lá fazer a musculação, não tenham preguiça de ir lá
sabe? Fazer a caminhada. Não tenham preguiça. Então tomem o banho. Quem tem fé, faça a sua oração. Visitem seus pais. Reguem as plantas. Façam as coisas que equilibrem vocês. Mas façam e percebam a diferença e tenham esse olhar atento que eu falei no que faz falta e nesses olhares. A dica é essa. Eu tenho que sair agora, então eu só dei uma passadinha. A dica é essa. Prestem atenção nessas fases da vida em que tudo fluía. O que estava acontecendo que também mantinha tudo fluindo, certo? Era um pouquinho isso que eu queria passar para vocês hoje. O sono inquestionável. Sem sono a gente não é nada, né? E é isso, gente. Um abraço. Amanhã eu volto com mais tempo. Terças, quintas e sábados eu vou entrar aqui com pouco tempo, que é dia do meu treino, tá bom? Um abraço para todos e até breve.